Olá, muito bom dia. Me chamo Tony Lucas. Seja bem-vindo ao meu canal. Se chama Cristão Reflexivo, porque o objetivo é justamente nós trazermos aqui reflexões conjuntas sobre a palavra de Deus, no sentido de encorajar, né, a todos nós a seguirmos nessa caminhada, crescermos espiritualmente. E essa série de vídeos, né, chamada de Café com Jesus, para você que ama um cafezinho e também gosta de ouvir, né, os ensinamentos que o Senhor Jesus, né, nos passou. Mas não importa o horário que você esteja vendo esse vídeo, o importante é justamente que essa palavra entre no seu coração e sirva de reflexão para essa sua caminhada, né? E o tópico desse vídeo que nós escolhemos é justamente, né, gestação espiritual, gravidez espiritual. O que seria isso? Pois bem, a gestação através do Espírito é a base da fé cristã. O nascimento de Jesus, ele foi profetizado muitos séculos antes, né, por alguns profetas, mas especialmente o profeta Isaías, também chamado de profeta messiânico. E temos aqui esse versículo muito conhecido, né? Vamos ler aqui em Isaías 7:14, que é falado o seguinte: portanto, o mesmo Senhor, Deus, né? Deus Criador, vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Amém? Ou seja, Cristo, ele tinha que nascer através dessa operação milagrosa, de fato, do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, aquele que iria trazer a redenção à humanidade, né, que mais tarde seria ofertado em sacrifício vivo a Deus, ele representa a figura do Cordeiro de Deus, que era, no Velho Testamento, na Antiguidade, oferecido em favor do pecado, né, das tribos ali do povo de Israel. Então, haviam essa oferta, né, de animais, o sacrifício de animais no templo, o cordeiro, às vezes pombas, algumas aves, um novilho também. No entanto, esse sacrifício ele deixou de ser agradável a Deus, porque isso já não motivava mais a transformação das pessoas. Muitos continuaram praticando, né, suas iniquidades, seus pecados, ao ponto do Senhor falar, inclusive em Isaías, que aquele sacrifício estava se tornando insuportável, né? O aroma dos incensos e a queima do holocausto que era praticada pelo povo de Israel no passado, mas sem arrependimento genuíno, sem uma transformação interior, isso não chegava à eternidade mais. Se tornou apenas uma liturgia, né? Apenas um aparato religioso pautado em dogmas, e a religião, de uma forma geral, ama fazer isso, né? Construir seus dogmas, suas liturgias, mas aí é que está. A religião, sem uma transformação de vida, ela não serve de muita coisa. E a transformação para melhor, né? Você demonstra que você, de fato, tem o Espírito Santo em sua vida, que você tem Cristo, quando os seus frutos são bons. Quando você consegue impactar o mundo de maneira positiva, né? O Senhor nos designou, ele disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então ele nos manda justamente para levar cura, levar conforto, levar transformação, acolhimento para todos aqueles que estão aí cansados, né? Machucados pelo pecado, machucados pela vida, pela pressão de todas as ordens. Então, voltando aqui para o tópico, né, quando o sacrifício perdeu seu valor, o sacrifício de animais, foi necessário esse projeto que ele fosse traçado, né, esse projeto de Deus de redenção da humanidade, mais uma vez, mas agora através do seu próprio Filho, aquele que
não tinha pecado, porque ele estava desde a fundação do mundo com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Você vê isso ali no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, que Cristo, ele é a tipificação da própria palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, então, e habitou entre nós. E aqui vemos, né, esse aspecto muito interessante do nome dele, e chamará o seu nome Emanuel, porque é um Deus presente, é um Deus que ele se mistura com a humanidade, ele sofre as aflições, passa pelas nossas dores, pelas tentações, pelas fraquezas, pela fome, pelas doenças, enfermidades, justamente para que ele pudesse ter essa autoridade de depois falar, né? Não se turbe o vosso coração, né? Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele dizendo que ele veio dessa realidade do reino celestial, habitou entre nós, né, como Emanuel, Deus conosco, e por isso ele também fala em outro determinado momento que diz: eu venci o mundo. Assim como o Senhor venceu o mundo e essas aflições, todas as tribulações, nós também podemos vencer estando com Ele. Amém. Então, Isaías 9 também, versículo 6, fala algo muito interessante, né? Que são os atributos desse Cristo, do Messias que viria em carne habitar entre nós, né? Porque um menino nos nasceu, versículo 6, um filho se nos deu, e o principado, né, o governo, a autoridade está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado. E aí aqui ele fala alguns atributos desse Cristo: maravilhoso conselheiro. Ou seja, onde há caos, onde há divisão, guerras, Cristo vem trazendo o conselho, gerando transformação, gerando conciliação entre irmãos. Não tem como você ser cristão e se alegrar na morte do seu inimigo. Não tem como você ser cristão e ser a favor de guerras. Isso aí ficou lá no passado, né? Por isso que Cristo ele vem com a nova aliança através do sangue dele. Veja outro atributo de Cristo aqui: Deus forte, né? Ele é todo poderoso, mas nem sempre ele utilizou desse poder de forma destrutiva. A primeira vinda de Cristo vem justamente, ele diz: eu vim não para condenar ou para julgar o mundo, essa primeira vinda, mas sim para salvá-lo. Vim para os perdidos da casa de Israel, né? Diz também: vim para os doentes, porque os sãos, aqueles que se acham limpos e curados, que era típico da religião da época, né? O fundamentalismo religioso dos fariseus, eles achavam que não precisavam de perdão, eles já eram muito santos, né? Faziam jejuns o tempo todo, oravam o tempo todo, então eles não precisavam do perdão de Deus. Por isso que Jesus diz: esses não precisam de mim, né? Eu vim justamente para aqueles que necessitam, que se consideram pecadores, é claro, se afastando, né? Agora, uma vez que você conhece Cristo também, o amor dele lhe transforma, né? Lhe tira do pecado, daqueles desejos carnais, basilares, aquelas coisas assim, eu diria até de instinto animal, né? Que está dentro do ser humano. E você passa, é claro, né? Ter a sua mente como a mente de Cristo, sendo santo como ele foi. Então, obviamente, quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele tem uma transformação interna e passa a se afastar de alguns hábitos que não agradavam a Deus, né? Mas não entraremos aqui nesse vídeo, nesse mérito, de falar o que é pecado ou não. Pode ser um tema para um outro vídeo. E outro atributo de Cristo aqui: Pai da eternidade. Por isso que ele diz, muitas das vezes, né, o meu reino não é desse mundo. Ele não veio para gerar uma revolução, digamos assim, armada, e tirar Roma do poder, e ele virar um rei de Israel, entrando, né, em Jerusalém com um cavalo branco, cheio de pompas. Não, o Senhor ele veio mostrando que o reino de Deus ele é invisível, é espiritual, e dessa forma ele
mostra como nós devemos adorar o Pai. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E ele, através da sua vida, de seus atos, ele demonstrou como o ser humano poderia, mais uma vez agora, se conectar novamente com Deus. Sendo o exemplo de ser humano perfeito, que não pecou. Estava em meio a pecadores e acolheu todos aqueles que queriam ouvir sua palavra, mas ele não se misturava com o pecado, com as concupiscências da carne, né, aqueles desejos. Ele vivia basicamente para o seu ministério, que foi muito intenso, né, em apenas 3 anos, mas ele tinha que executar esse plano e deixar uma série aí de sementes, né, que foram seus discípulos, que iriam posteriormente multiplicar essa palavra para muitas outras nações, chegando até nós, estrangeiros, gentios, né? E um outro atributo de Cristo aqui, por último, príncipe da paz, né? Então, ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que o meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? Eu sou manso, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. O Senhor entrou em Jerusalém, próximo ali da crucificação dele, montado num jumento, né? Um jumentinho, normalmente um animal de carga, desprezado por muitos, e ele, sendo rei, né, ali da dimensão celestial, sendo Deus também, né, Deus Filho, que estava com o Pai, o conceito da Trindade, que também vamos explicar posteriormente, se desfez, esvaziou-se, né, da sua glória e serviu a todos. Então, ele mostra, e em determinado momento ele diz como nós devemos de fato agir se nós quisermos ser grandes no reino de Deus. Ele diz, quem quer ser grande, que seja servo de todos aqui. Então, o Senhor Jesus, através da sua prática de vida, ele nos dá um modelo de como nós devemos agir, né, para sermos chamados, considerados agora filhos de Deus, filhos do Criador, sendo como ele, manso, humilde de coração, pacificador, né? E assim poder ser chamado verdadeiramente de um discípulo de Cristo, um cristão, que é aquele que tem Cristo vivo através dos seus atos, né? As pessoas olham para ele e veem o quê? Veem Cristo na vida dele, não mais aquele homem ou aquela mulher ranzinza, que brigava por tudo, temperamental, vingativo, um vocabulário de qualquer forma, e, sabe, esses são traços de quem tem um novo nascimento, de quem deixou justamente o Espírito Santo trabalhar em seu interior, gerando essa transformação espiritual. E, nesse sentido, a promessa que ocorreu para Maria, né, que foi esse receptáculo aí de Cristo, ela também está disponível a todos nós, a você e a mim. Podemos ser tipos também desse templo de Cristo. O nosso corpo pode habitar o Filho de Deus, né, dentro de nós. Por isso, esse título dele também, né, Emmanuel, Deus conosco, que é um Deus que habita dentro de nós. Nós já temos uma essência divina, que é o fôlego, né, do Espírito, que é o que nos mantém vivo. Mas, quando nós temos esse encontro com Cristo vivo, entendemos que ele é o que comanda todas as coisas, tem autoridade nos céus e na terra, ele passa a habitar dentro de nós e ocorre essa transformação de dentro para fora. Amém? Esse foi o tema do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se essa palavra foi uma bênção para a sua vida. E vejo você no próximo vídeo. Vamos fazer muitas outras reflexões aí importantes. Um abraço, viu? E fiquem na paz de Cristo.